Olá, eu sou a professora Priscila Sanches, responsável pela disciplina de Microbiologia dos Alimentos, e nesta aula de hoje daremos continuidade à nossa disciplina com o módulo 4, Controle de Qualidade Microbiológico, especificamente com a unidade 1, cujo tema é Métodos de Controle do Desenvolvimento Microbiano dos Alimentos. O objetivo dessa aula é compreender os principais métodos de controle dos micro-organismos, além de identificar as tecnologias de alimentos utilizadas na conservação, reconhecer os métodos físicos, químicos e mecânicos com a sua eficácia microbiológica e ainda aplicar os conceitos de segurança alimentar no controle da contaminação dos alimentos. Por que, então, é necessário fazer o controle dos micro-organismos nos alimentos? Para que nós possamos fazer a prevenção dos riscos à saúde do consumidor, como já dito nas unidades anteriores, esses micro-organismos, eles causam risco à saúde coletiva, à saúde dos indivíduos. Então, originando as doenças transmitidas por alimentos, levando, dependendo dos sintomas, leves e até sintomas mais graves, até um quadro de hospitalização. Além disso, o controle dos micro-organismos é importante para evitar as alterações de deterioração nos alimentos, aquelas alterações que são indesejáveis, como alteração de textura, odor, sabor. E ainda, esse controle microbiológico é importante para maior vida de prateleira dos alimentos e também para manutenção da qualidade sensorial original dos alimentos. E quais são, então, os principais métodos de conservação dos alimentos para evitar o crescimento microbiano, para que a gente consiga fazer esse controle microbiano? Nós temos diferentes métodos na área de tecnologia de alimentos. Nós temos os métodos que são por remoção de micro-organismos, e aí eu posso citar a lavagem, a centrifugação, a sedimentação e filtração. São os principais métodos que têm esse princípio de remoção dos micro-organismos dos alimentos. Ainda nós temos métodos que têm a finalidade de controlar as condições atmosféricas desfavoráveis que possam levar ao desenvolvimento microbiano. Então, por exemplo, a embalagem a vácuo é um método de controle microbiano que vai retirar a presença do oxigênio e, então, desfavorecer uma condição que é ideal para o crescimento microbiano, que é a presença do oxigênio, por exemplo. Um outro método de conservação são os métodos que utilizam temperatura, sejam métodos que utilizam baixas temperaturas, que aí seriam refrigeração, congelamento, ou métodos que utilizam altas temperaturas de tratamento térmico, como a esterilização, a pasteurização, no controle microbiano. A desidratação também é um método de conservação dos alimentos. É o princípio da retirada da umidade, da água presente no alimento. Então, eu obtenho um alimento desidratado, um alimento seco, diminuindo, então, a probabilidade de desenvolvimento microbiano no alimento, já que nós entendemos que a atividade de água, a água livre dentro do alimento, é uma condição propícia para o desenvolvimento dos micro-organismos. Outra possibilidade de controle microbiano são os conservadores químicos, como nitrito, sulfito, sorbatos, que são utilizados para conservação, adicionados aos alimentos, para que se aumente a vida de prateleira do alimento. Então, os alimentos que são industrializados, a maior parte deles tem na sua composição a utilização de conservadores químicos para que eles tenham uma vida de prateleira maior. Nós temos ainda métodos de irradiação, que vão utilizar raios ultra-UV, gama, beta, né, na eliminação de micro-organismos, métodos de altas pressões que vão destruir
de maneira mecânica os micro-organismos e ainda a possibilidade da combinação de dois métodos ou mais métodos para a gente melhorar a eficiência da conservação do alimento. Então, quais são os princípios que envolvem a conservação dos alimentos? Nós temos os princípios que têm a finalidade de prevenir ou retardar a decomposição microbiana, que são métodos que irão impedir o acesso do microorganismo aos alimentos. Com isso, a gente vai evitar o crescimento e a atividade de microorganismos que estejam ali no alimento por meio de métodos que apliquem baixa temperatura, retirada de água dos alimentos, como uma desidratação, retirada de oxigênio do ambiente ou da embalagem, ou ainda a utilização de agentes químicos. E também nós temos ainda a possibilidade, né, nessa prevenção ou retardamento da decomposição microbiana, que é a destruição propriamente do microorganismo por meio de métodos que apliquem o calor ou a radiação. Já o princípio de prevenir ou retardar a autodecomposição do alimento, nós temos a necessidade de fazer a destruição ou a inativação das enzimas do alimento. Né? Então, um método que vem ao encontro desse princípio é um método de branqueamento. É aquele onde eu faço o cozimento em fervura com água ou em algum outro líquido do vegetal e, em seguida, eu já coloco o alimento, tiro da fervura do cozimento e já coloco rapidamente numa água com gelo, né? Com uma temperatura mais baixa, para quê? Para eu diminuir a temperatura do cozimento dentro do alimento. Ainda na prevenção ou no retardamento da autodecomposição dos alimentos, eu tenho que diminuir ou evitar as reações químicas do próprio alimento. Com isso, eu vou fazer a prevenção da oxidação lipídica por meio de uso de conservantes como antioxidantes, que vão inibir a decomposição do alimento por essas substâncias combaterem os radicais livres que vão se formar durante uma decomposição do alimento. E ainda, né, nós temos o princípio da conservação dos alimentos, que envolve a prevenção de injúrias ou a possibilidade de se evitar que o alimento ele vai ser danificado, seja por pragas, seja por danos físicos ou até mesmo danos mecânicos. E aí eu trago para você agora esse quadro da onde nós temos o objetivo do método de conservação, o agente de conservação e os alimentos associados. Então, por exemplo, um método cujo objetivo, a finalidade é inibir parcial ou integralmente o crescimento microbiano, eu tenho o método de redução de temperatura dos alimentos. Por exemplo, refrigeração e congelamento. Né? Então, eu devo ter alimentos sendo armazenados na geladeira ou no freezer quando eu quero inibir de forma parcial ou integral do crescimento do micro-organismo. Então, eu tenho um alimento preparado, vamos pensar numa carne que foi cozida ou assada e ela não será consumida logo na sequência do preparo. Então, uma forma de aumentar o tempo de prateleira dessa carne já pronta é fazer o processo de refrigeração ou de congelamento, para que essa carne ela possa ser consumida no outro dia ou até mesmo nos próximos dias. Aqui, como outro exemplo, eu quero mostrar para vocês um método que tem como finalidade a inativação de micro-organismos, que seria a conservação pelo calor. Então, um dos principais métodos é a pasteurização, e a pasteurização, ela utiliza a temperatura, né, em torno de 60 graus, para que ela possa ser capaz de destruir os micro-organismos
No entanto, existem micro-organismos que são termolábeis, que possuem a facilidade, a capacidade de sobreviverem em altas temperaturas. Então, essa temperatura empregada de pasteurização é uma temperatura que não mata todos os micro-organismos. Então, dependendo do tipo de micro-organismo, eu tenho que aplicar uma esterilização, que é um outro processo térmico que utiliza altas temperaturas, então é uma temperatura maior que a temperatura utilizada no processo de pasteurização, e aí sim a esterilização ela é capaz de inativar todos os micro-organismos presentes no alimento, inclusive aqueles que são esporulados. Lembram que eu já expliquei sobre o micro-organismo esporulado, que é aquele que tem aquela capa, a proteção que impede, né, que os agentes externos destruam aquele esporo, aquele micro-organismo. Então, ele fica na maneira esporulada até que ele encontre condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, aqui eu exemplifiquei alguns itens desse quadro como os principais processos tecnológicos na conservação dos alimentos. E agora, iniciando a explicação de maneira mais detalhada de cada um desses métodos, nós iniciamos por meio do método de remoção, que é a lavagem. Então, a lavagem é um método utilizado com a finalidade de remover os micro-organismos presentes ali no alimento que foram transmitidos para o alimento por meio do solo, da poeira, dos resíduos. Então, vamos pensar numa fruta que saiu, uma laranja que saiu lá do pomar, lá da lavoura, foi transportada para a indústria ou para um centro de distribuição para ser processada ou para ser vendida. Então, é interessante, inicialmente, que essa laranja, que a fruta, passe pelo processo de lavagem para que seja retirada essas maiores sujidades, como terra, folhas, e com isso, os próprios micro-organismos ali presentes de maneira externa, eles podem ser eliminados. A lavagem é um método aplicado comumente em carcaças de animais, frutas e vegetais. No entanto, é um método que pode ter uma desvantagem, porque nesse processo de lavagem ou até de polimento da fruta, do vegetal, pode causar danos, injúrias, que muitas das vezes são até invisíveis a olho nu. E isso vai ser uma porta de entrada para que o micro-organismo ou uma contaminação futura, o micro-organismo que ficou ali presente, ou uma contaminação futura, entre na fruta, passe pela parede da célula e ali se desenvolva, né? Então, é um método eficiente, no entanto, é um método que deve ser utilizado com atenção para que não seja um método de conservação, mas que ao mesmo tempo cause uma injúria, prejudicando aí a qualidade do alimento. Um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui dentro da lavagem é que alguns processos de lavagem podem usar escovas ou fazer o polimento da casca da fruta. E aí, essa própria escova pode causar uma fissura no alimento, podendo levar a uma deterioração mais rápida. Isso dentro dos exemplos aí que eu gostaria de dizer para vocês desse método de conservação que é a lavagem. Um outro método, por remoção, é a sedimentação e a centrifugação. São métodos utilizados na tecnologia de alimentos para eliminar os micro-organismos. São métodos que nem sempre são muito eficientes, uma vez que a remoção desses micro-organismos ela não é completa, ela não é integral. A sedimentação é um método muito empregado no tratamento de água. Ele é utilizado para essa melhora da qualidade microbiológica da água. No entanto, a sedimentação não é suficiente para tornar a água potável.
Já a centrifugação é um método utilizado na indústria dos alimentos, por exemplo, na industrialização de leite, e ela é utilizada para fazer a clarificação do leite. E com isso é possível retirar também aquela suspensão que existe no leite, né? Aquela chamada nata. Então, é um tipo de método utilizado para tirar aquelas partículas suspensas no leite. E ela também é responsável, devido à centrifugação, à sua alta velocidade utilizada nesse processo, ela consegue eliminar parcialmente se existe micro-organismos esporulados. Tá? Mas é importante destacar que o método de sedimentação e de centrifugação, eles não eliminam por completo a presença de micro-organismos. Outro método que eu quero apresentar para vocês é o método de remoção por filtração, aonde se utiliza filtros para que seja possível a eliminação dos micro-organismos. É o único método de remoção que elimina totalmente os micro-organismos, caso ali esteja presente no alimento. No entanto, é um método que é utilizado apenas para alimentos que são líquidos. Então, não é um método possível de ser utilizado em alimentos que são sólidos. Tá? E aí, esse líquido ele é filtrado por meio de pressão positiva ou negativa na utilização de filtros que são esterilizados. Esse tipo de filtro ele pode ser de terra, de atomácea, ou de celulose, ou de outros materiais semelhantes a esses que a indústria de alimentos utiliza nesse processo de filtração. Os alimentos que podem ser beneficiados com esse tipo de método de conservação são os sucos, cerveja, refrigerantes, água e vinho, os principais alimentos. Bom, e aí eu entro agora nos métodos que fazem a utilização de altas temperaturas. São métodos de conservação que utilizam o efeito do calor sobre os micro-organismos, que tem a finalidade de destruir os micro-organismos e até mesmo aqueles que são esporulados. No entanto, esse tipo de método de conservação, por se utilizar altas temperaturas, pode desnaturar as proteínas, que muitas das vezes é algo indesejado, porque a gente vai diminuir a qualidade nutricional do alimento que é proteico. E esse método também tem a finalidade de fazer a inativação das enzimas. Os dois métodos utilizados na conservação dos alimentos são a pasteurização e a esterilização. Agora, discutindo inicialmente a pasteurização, é um método que tem o objetivo, então, de destruir os micro-organismos que são patógenos e também os micro-organismos que são deteriorantes. Então, aqueles micro-organismos que são indesejáveis aos alimentos. A pasteurização ela é indicada para alimentos que são ácidos e refrigerados. Basicamente, na indústria de alimentos, esse método de pasteurização, ele pode ser empregado de duas formas, utilizando a temperatura de 63 graus Celsius por 30 minutos. Então, o alimento vai ficar sob aquecimento na temperatura de 63 graus por 30 minutos, e aí é o método LT-LT, mas eu tenho também um outro método que pode empregar uma temperatura um pouco maior, que é a temperatura de 75 graus Celsius, já por um tempo menor de alguns segundos. Então, normalmente é utilizado 15 segundos, que é o método HTST. Então, o primeiro, que utiliza 63 graus Celsius por 30 minutos, é uma pasteurização lenta. Já a temperatura empregada a 75 graus Celsius por 15 segundos já é uma pasteurização que é realizada de forma mais rápida.
No entanto, a pasteurização, seja a de 63 graus ou a de 75 graus, é possível ainda que os micro-organismos que são resistentes ao emprego de altas temperaturas, eles ainda não sejam destruídos, que são os micro-organismos que são os termodúricos e os termófilos, que são os que serão destruídos apenas com o emprego da temperatura próxima de 100 graus. Então, os esporos, né, são micro-organismos que não são destruídos com o emprego da pasteurização. E aí, então, a esterilização tem essa finalidade de destruir todas as células viáveis de micro-organismos presentes no alimento. Então, é um método mais eficiente quando comparado com a pasteurização. Então, a esterilização, o método empregado mais comumente na indústria é o UHT. Lembram-se do leite na caixinha? É porque é utilizado essa tecnologia de emprego de alta temperatura por um curto período de tempo para que eu aumente o tempo de vida de prateleira do leite. Por isso que nós temos leite que é na caixinha, que é o emprego dessa tecnologia de alta temperatura, e o leite de saquinho, que é a pasteurização. Né? Existe erroneamente muitas falas dizendo que o HT é um leite impróprio para o consumo, porque utilizam-se muitos conservantes, mas na realidade é apenas a diferenciação, né, dos métodos empregados. Então, o que faz um leite de saquinho ser diferente do leite de caixinha é exatamente o método de conservação do alimento, que no leite de saquinho é empregado a pasteurização, que é uma temperatura mais baixa por um tempo maior, e no caso do leite de caixinha, é o leite que passou por um processo de esterilização, e por isso que o leite de caixinha ele tem um tempo de vida maior devido a isso, porque a esterilização ela é muito eficiente e ela destrói todos os micro-organismos vivos e os esporulados que possam estar ali presentes naquele leite. Então, daí que vem a eficiência desse método de conservação, que é a esterilização, viabilizando um produto, que é o leite da caixinha, que com uma validade muito grande. Tá? Então, não é porque o leite da caixinha ele tem muitos conservantes. Não é isso. É o emprego da esterilização. Tá? Então, é importante nós entendermos, né, esses métodos de conservação, porque daí a necessidade de termos uma aula que fala dessas metodologias de conservação dos alimentos, para que vocês entendam, né, esse crescimento microbiano e o quanto os métodos de conservação, eles inibem, eles previnem o crescimento e o desenvolvimento dos micro-organismos dos alimentos. Bom, no entanto, a esterilização ela não pode também ser aplicada em todos os alimentos, porque ela pode desnaturar as proteínas, alimentos que são sólidos já não são recomendados para o método de esterilização, porque muda muito as características sensoriais do alimento. Então, percebam, a temperatura empregada no método UHT, que é o de esterilização, é de 140 a 150 graus Celsius por poucos segundos, normalmente por 2 ou 3 segundos. Mas é o suficiente para destruir todos os micro-organismos e também alterar as composições sensoriais do alimento. Por isso que não é um método que pode ser empregado em qualquer alimento. Tá? Bom, esse emprego do método de esterilização vai fazer, então, com que os produtos possam ser armazenados por longos períodos, né? E os alimentos que são empregados à esterilização
né? Hoje em dia, a indústria de alimentos entende quais são os alimentos que podem passar por esse tipo de método, e aí, hoje, atualmente, os alimentos que são esterilizados, eles não têm alteração de sabor e odor, né? Por isso que não é possível se aplicar em todo o alimento, porque aí sim nós teríamos alterações sensoriais. Bom, dando continuidade, um outro método utilizado na conservação é o método de desidratação. É o método mais antigo de conservação dos alimentos conhecido na história da humanidade, e ele tem como princípio a retirada da água livre dentro do alimento. Então, é reduzir a atividade de água do alimento, e essa diminuição da água vai fazer com que iniba o crescimento dos micro-organismos. E os alimentos secos, desidratados ou com baixa umidade de água são aqueles que vão apresentar uma umidade menor que 25% e uma atividade de água menor que 0,60. São os alimentos de baixa umidade, o LMF. E aí nós temos ainda os alimentos com uma atividade de água entre 0,60 e 0,85, que são os alimentos com umidade intermediária, os alimentos IMF. Ainda dentro desse método de conservação, que é a desidratação, nós temos diferentes possibilidades. O método natural, que é aquele feito com a ação do vento, do sol, né? Isso depende muito da região aonde se pretende fazer essa desidratação, essa secagem natural, né? E aí o outro método é a desidratação com o ar controlado, que é a utilização da secagem a vácuo e a secagem em túneis. Na secagem a vácuo, o alimento ele é colocado numa câmara onde se é produzido o vácuo, e a água ela é evaporada em temperaturas baixas, causando um menor dano ao alimento, às características sensoriais do alimento. Já na secagem em túneis, o alimento é colocado em bandejas e o alimento ele vai passando pelos túneis, aonde o ar quente é ventilado e seja de maneira paralela às bandejas ou de forma contrária à passagem da bandeja, fazendo com que então seja evaporado a água. A água ela saia do alimento por estar num ambiente que tenha uma umidade menor. Pensando ainda na desidratação, nós temos, né, a nível de indústria, alguns tipos de secagem. Os mais comuns é a secagem por ar quente, né, e uma delas é a secagem em túneis, como eu já falei para vocês no anterior, como eu falei para vocês no como eu falei no slide anterior, muito empregado para vegetais. Nós temos ainda o spray dry, que é muito utilizado na secagem de líquidos e semilíquidos. Nós temos um outro método, que é a secagem a vácuo, normalmente empregado em sucos concentrados. E nós temos a liofilização, que é um método muito empregado na desidratação dos alimentos, para que a gente tenha aí alimentos com uma vida de prateleira maior. No entanto, a liofilização é um método que tem um custo mais alto, né? Então, nem sempre é possível ter alimentos liofilizados devido ao custo. Pensando nesses 4 sistemas de secagem dos alimentos, é importante entender que muitas das vezes o emprego de cada um deles vai ser escolhido pelo tipo de alimento, pela sensibilidade e os danos que a secagem vai poder ocasionar ao alimento. Então, é se analisado, né, o melhor método para aquele tipo de alimento. Agora eu quero discutir sobre os métodos que fazem uso de baixas temperaturas.
É importante ressaltar inicialmente que a temperatura é um dos fatores extrínsecos mais importantes na atividade microbiana, porque quanto menor for a temperatura, menor será a velocidade das reações bioquímicas e da atividade dos micro-organismos. E aí, os métodos que fazem, então, a utilização de baixas temperaturas são refrigeração e congelamento, que tem por objetivo reduzir, então, a velocidade das reações dos micro-organismos. Falando especificamente sobre a refrigeração é um método que emprega baixas temperaturas, mas não tão baixas quanto o método de congelamento. Nós já falamos nas aulas anteriores dos tipos de micro-organismos, como os psicotróficos, que são os mais relevantes para o desenvolvimento sob a temperatura de refrigeração, que são aqueles micro-organismos que vão se desenvolver na temperatura em torno de 10 graus Celsius. Então, a refrigeração é um tipo de conservação de alimentos que vai se utilizar da temperatura em torno de 4,4 graus Celsius, né? Então, a refrigeração é o método de conservação que vai empregar a temperatura em torno de 5 graus Celsius. Normalmente é a temperatura da geladeira, né? Seja a nível industrial ou da geladeira doméstica. Então, é a refrigeração empregada, né, a fim de reduzir a multiplicação dos micro-organismos. Mas quando a gente compara a refrigeração com o congelamento, a refrigeração ela não é tão eficiente. Aí nós temos ainda a possibilidade, devido a essa ineficiência da refrigeração, a possibilidade de combinar métodos, né, até para a gente diminuir o custo, porque o método de congelamento é um método que tem um custo maior. Então, ao invés de fazer o congelamento, eu continuo fazendo o uso da refrigeração e associo outros métodos para que eu consiga atingir o objetivo de inibir o crescimento microbiano, que seria, então, fazer a associação de refrigeração à utilização de vácuo, por exemplo. Então, eu tenho um alimento que vai ser mantido na temperatura de 4 graus Celsius, por exemplo, com uma embalagem a vácuo, aonde todo o oxigênio foi retirado. E aí nós eliminamos o micro-organismo que tem o oxigênio como um fator favorável ao seu desenvolvimento, né? Uma outra possibilidade de conservação associada à refrigeração é a utilização dos processos de salga, cura ou até de defumação. São processos que melhoram a eficiência da refrigeração, porque ali a gente vai ter o emprego de sal ou de outros produtos, né, que são da cura e da defumação, que são também importantes na eliminação de micro-organismos. E a possibilidade de se trabalhar com o tratamento térmico brando, por meio do choque frio e do resfriamento rápido. Bom, o choque frio, eu já falei para vocês dele, que é aquela questão do branqueamento, por exemplo, né? Então, eu faço a fervura do vegetal, dou o choque frio, retiro o alimento da fervura, põe numa água com gelo, né? E aí eu baixo a temperatura do alimento, do vegetal. Mas mesmo assim, se o alimento não for ser consumido logo em seguida, ele precisa ser mantido em refrigeração. E o resfriamento rápido, também utilizado em frutas, em vegetais, leite, ovos e carnes. Então, o alimento ele foi preparado e eu faço um resfriamento rápido. Para isso, eu preciso de um ultra resfriador, é um equipamento já que a gente não vai ter a nível doméstico, né? Mas é uma possibilidade, um método de conservação para a gente aumentar o tempo de vida de prateleira do alimento e fazer
a combinação da refrigeração com um outro método de conservação. Então, mesmo que eu faça o resfriamento rápido, esse alimento ele ainda vai continuar tendo a necessidade de permanecer em um refrigerador ali, utilizando a temperatura em torno de 4, 5 graus Celsius. Bom, e aí o congelamento já é um método mais eficiente em prolongar a vida de prateleira do alimento, porque ele tem o princípio de reduzir ou paralisar a deterioração microbiana. Então, se eu tenho uma carga microbiana no alimento e eu faço o congelamento desse alimento, eu faço com que o microorganismo fique inativo. Muitos micro-organismos vão ser até destruídos com o congelamento. E aqueles que são esporulados, né, que são resistentes a essas baixas temperaturas, eles ficarão latentes, né, naquela fase de latência. O congelamento é um método de conservação muito bom, porque ele consegue manter as características do alimento, como cor, aroma e aparência. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de congelamento. Então, a gente tem o congelamento rápido, que normalmente é empregado uma temperatura baixa, extrema, em torno de menos 20 graus Celsius, por 30 minutos. Então, o alimento vai ficar ali nessa temperatura de menos 20 durante 30 minutos e depois vai para o congelador normal. Ou o congelamento lento, que é aquele congelamento que a gente faz de 3 a 72 horas. O alimento vai demorar para ele atingir o ponto de gelo no meio do alimento, que é o tipo de congelamento que a gente faz de maneira doméstica, né? Então, a nossa geladeira, que tem um freezer em cima, é esse congelamento. Então, quando eu coloco algo para congelar, vai demorar de 3 a 72 horas para esse alimento ter de forma integral todas as suas partículas congeladas. Normalmente a gente fala que o ponto, o interior, né, o ponto central do alimento, ele vai ser congelado ali em torno de 72 horas. Então, eu coloco o alimento ali, ó, não é em um dia que ele estará congelado, tá? Então, por isso que o congelamento lento, ele vai fazer com que o micro-organismo ele fique ali ainda se desenvolvendo, se ele estiver presente no alimento, né? A diferença do congelamento rápido é que ele é instantâneo, ali no máximo em 30 minutos eu já tenho essa inativação do micro-organismo ou até a destruição, né? Então, na indústria, o que é aplicado na produção dos alimentos é esse congelamento rápido. E aí nós temos ainda o método por radiação ionizante, que é o método de conservação que faz a emissão e a propagação de energia ou partículas por meio do espaço ou da matéria, e ali, então, eu tenho a radiação sendo empregada com comprimentos de onda mais curtos, né? Então, é um método de alta eficiência, sem aumento de temperatura do produto, do alimento, e esse método de radiação ionizante, ele é inclusive chamado de esterilização a frio. Então, é um método muito eficiente, tá? Então, quando a gente pensa dos métodos, os mais eficientes é o de esterilização, que utiliza o emprego de alta temperatura, em torno de 140, 150 graus Celsius, como eu já disse, e esse de radiação ionizante também é um método de conservação eficiente, porque consegue eliminar os micro-organismos de uma maneira integral. As características das radiações ionizantes utilizadas na conservação dos alimentos são os raios ultravioleta, as partículas beta e os raios gama. Então, são os tipos de radiação ionizante que destrói todos os micro-organismos presentes no alimento sem haver a alteração das características sensoriais do alimento.
Esse tipo de método é aplicado em alimentos cárneos, especiarias, cereais e em alguns tipos de embalagens também a indústria de alimentos faz a utilização. Também quero apresentar para vocês, como métodos de conservação de alimentos, o emprego de conservadores químicos, que são substâncias adicionadas aos alimentos para fazer a prevenção ou o retardamento do desenvolvimento microbiano. Nesses conservadores químicos não estão inseridos sais, açúcares, vinagres ou outros condimentos, óleos extraídos de condimentos ou até substâncias que são originárias de processos de defumação. Esses conservadores, eles têm origem química, são sintéticos, na maior parte deles, e eles devem ser utilizados conforme a legislação brasileira. No Brasil, os conservantes químicos são os ácidos lipofílicos e seus derivados, como propionato, ácido sórbico e sorbatos, como sorbato de cálcio e de potássio, ainda ácido benzoico e benzoatos de sódio, por exemplo, que são conservantes originados de moléculas lipídicas. Outros conservadores químicos que eu quero citar são os nitratos e nitritos, que são utilizados para fazer a fixação de cor em produtos cárneos e embutidos, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, carnes curadas. Ainda nós temos dióxido de enxofre e derivados, que são empregados em bebidas alcoólicas, frutas secas. Nisina e natamicina já são conservantes naturais, né? No entanto, empregados como agentes químicos na conservação dos alimentos. Então, a nisina é uma bactericida, ela inibe o crescimento de bactérias nos alimentos, né? E a natamicina é um conservante que é antifúngico, que tem a finalidade, então, de combater os fungos e é muito empregado na produção de queijos, produtos cárneos e produtos de panificação. E aí, antes de finalizar a nossa aula, é importante dizer dos métodos de combinação de barreiras, né? Que seria a combinação de diferentes métodos na conservação dos alimentos para a gente melhorar a eficiência e melhorar a conservação do alimento. Então, eu já falei, né, ao longo da aula de alguns exemplos, mas especificamente aqui, para a gente pontuar nesse slide, a combinação da refrigeração, de um método de aeração modificada, então, por exemplo, a utilização de embalagens a vácuo, né, ambientes onde a gente vai ter a eliminação do oxigênio, e ainda a possibilidade de conservantes químicos. Então, eu teria aí o emprego de 3 métodos para a gente fazer a conservação do alimento. Então, quando eu tenho o emprego de vários métodos, nós denominamos de combinação de barreiras, tá? E também a combinação de barreiras, ela também pode ser empregada em alimentos minimamente processados, para que a gente não tenha o emprego de muitos métodos industriais, diminuindo então aí a qualidade nutricional do alimento. E aí, caminhando então para as conclusões da nossa aula, eu quero finalizar a nossa aula reforçando que os métodos de controle microbiano são fundamentais para a garantia da segurança do alimento e também da qualidade do alimento, pensando nas características organoléticas do alimento. E ainda, o método a ser escolhido vai depender do tipo do alimento, do tipo de micro-organismo-alvo e também das condições de processamento possíveis. Então, o conhecimento, o domínio desses métodos de conservação, eles são fundamentais para a aplicação das boas práticas no momento de preparo das refeições nos serviços de alimentação.
Aqui são as referências que foram utilizadas na elaboração desta aula, incluindo as referências de leitura obrigatória e complementar dessa unidade. Eu desejo a todos bons estudos e te aguardo na nossa próxima aula.